Oi, pessoal, tudo bem com você? Hoje, com vocês. Hoje temos um visitante. Quem é? Pedrão? Ei, Pedrão! Tudo bem? Pedro está visitando a nossa obra. A gente está fazendo uma reforma no nosso apartamento. E tá a maior bagunça. Tá uma bagunça. Tá bagunçado, Pedro? Sim, Tá muito sujo? sim. Cheio de poeira. Tem um tanto de coisa aqui, bem legal. Olha o que a gente está usando. É um capacete. Capacete de proteção, né? Capacete de proteção para visitar uma obra. Aí aqui, olha só o que temos. Temos uma pá, temos uma enxada. Ai, ai. Tá vendo aqui? E Areia. tem várias coisas, olha que legal. Isso aí Um é o óculos de proteção. quê? Areia. Tem que usar também. Tem gente que usa para cortar uma maquita, uma cerâmica. Aí usa essa obra, Que é isso? esse óculos, para não cair nada no olho. Uma espátula. Deixa eu ver o que mais. Ainda bem que tia sabe os nomes dos trem, né? Uma talhadeira Eu sei como é que serve. Isso aí é pra quebrar parede. para quebrar parede. Muito bem. Você pega E esse aqui? Martelo. A É uma marreta. marreta para quebrar o piso. E pega um martelo ou uma marreta. É, deixa eu ver. E esse aqui, quem sabe? Como é que chama? É régua? É uma régua, mas chama esquadro, mas é uma régua também. Ah, aqui. E esse aqui você sabe, Pedro? Oi. Não, Pedro, tem vizinho aqui embaixo. Esse tá Aqui, ó. pesado. Oh, meu Deus. Eu já sei o que Eu é. não vou conseguir pegar. Olha só. Luva. Vixe, tem muita coisa aqui. Muita coisa legal. Esse aqui, pera, eu vou tentar. Oh, Cuidado. meu Deus. Ai, cuidado, Pedro. Que isso corta. Oh, meu pai. Ai, ai. Tá É preso. Esse porque aqui é tem um uma negócio furadeira. de misturar massa. É. Aqui, ó. Esse aqui é o quê? Furadeira. Uma furadeira. Pois é. Isso tudo faz parte da nossa Senta aí, Pedro. obra. Senta aí, Pedro. Coloca o capacete de Põe lá. proteção. Vamos guardar as coisas. Isso tudo faz parte da nossa obra. Pois é, tá tendo uma reforma. E sabe o que nós vamos aprender esse mês todinho? A gente vai aprender sobre o perdão. Sobre como devemos perdoar. Uma coisa que nós devemos fazer. Não tem como fugir disso. Olha só, tava precisando de mudar um tanto de coisa aqui em casa. Tinha um tanto de coisa precisando arrumar. E aí a gente precisou fazer uma reforma. E quem ia fazer pra gente? O pedreiro que vai fazer pra gente. Mas quem vai pagar o pedreiro? É a gente que tem que pagar o pedreiro. A gente tem que começar, dar o primeiro passo. Será que eu vou conseguir gravar com o Pedro? Ai, meu Deus do céu. A gente vai ter que, tem que dar o primeiro passo. A gente tem que começar uma reforma. E o tema desse mês, sabe qual que é, Pedro? Faça você mesmo. E a gente vai aprender sobre o perdão. Quando a gente precisa perdoar, Pedro, olha lá, tá filmando. A tia vai ter que chamar a sua atenção na filmagem? Vamos Vai. comportar. Olha só, quando a gente tá. Quando a gente precisa perdoar, a gente vai pedir o outro pra fazer pra gente? Não serve. A gente que tem que sentir que a gente deve perdoar. E o que é o perdão? Deixa eu pegar a minha cola aqui. E o que é o perdão? Perdão é decidir que alguém que fez alguma coisa ruim pra você não precisa pagar por isso. Não precisa sofrer por causa disso. Ela sofre, porém ela não precisa pagar o preço. Por exemplo, nós fazemos um tanto de coisa ruim, né? A gente peca, não peca? Sim. Um tanto, não peca? Sim. Todo dia. E aí a gente vai ser castigado toda vez que a gente peca? Não. Teve uma pessoa que já nos perdoou. Antes mesmo da gente nascer, ele já nos perdoou. E quem foi essa pessoa? Deus. Deus nos perdoou. Deus mandou o seu filho morrer na cruz para nos perdoar, para nos salvar de todo o pecado que a gente ainda ia cometer lá no futuro, entendeu? O pecado que a gente vai fazer amanhã. Só que, tá bom, agora eu vou pecar, agora eu vou fazer tudo de errado, eu vou
vou xingar a minha mãe, que Deus já me perdoou. Não, a gente precisa sentir aqui no coração, decidir e querer perdoar. Igual a reforma. A gente precisa resolver fazer uma reforma. Vai fazer bagunça? Vai. Vai mexer com tudo? Vai. Vai ser ruim no começo? Vai. Porém, depois é ótimo. Quando ficar pronto, quando a gente perdoa, é ótimo depois. Aí fica tudo muito legal. O papel voou e... aí eu vou lá buscar. Fica tudo muito legal. Porque a gente perdoou e aí agora ficou tranquilo. Vai acontecer de novo? Vai. Mas tudo é um processo. Se quebrar... Hã? Tá ventando muito aqui em cima. Se quebrar de novo, a gente vai lá e conserta de novo. Por isso que o tema é reforma, faça você mesmo. E nós vamos aprender sobre o perdão. Muito bem, Pedrão já tá sabendo, tá ligado? E tio Vaguinho vai começar a nossa história de hoje. Vamos lá? Então vamos lá, gente. Com você. Nossa história tá lá na Bíblia, lógico, né? No livro de Mateus. Mateus capítulo 18. Olha lá. Mateus 18? Mateus 18. A partir do versículo 21. Jesus estava falando com os discípulos, como ele costumava fazer. E aí Pedro pergunta. Não esse Pedro aqui. Esse Pedro. Outro Pedro, Simão Pedro. O discípulo. Né, Pedro? Seu xará. Aí ele chega para Jesus e fala assim: Senhor, mas deixa eu te perguntar. Então, a gente tem que perdoar os outros, né? Mas quantas vezes assim? Umas 7 vezes? Até umas 7 vezes, né? Pedro perguntou isso porque 7 vezes que você perdoa a pessoa pela mesma coisa já é muita coisa, não é? 7 vezes já é um negócio assim. O Pedro já estava falando assim: vou fazer minha média com o mestre e vou falar assim: não, vou perdoar muito. E aí Jesus fala assim: não só 7, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7. Quer dizer que é só para perdoar 490 vezes? Não. É como se Jesus estivesse falando assim: mais de 1000. É como se a gente usa hoje, né? Muitas vezes, infinito. Quantas vezes você precisar perdoar, você tem que perdoar. E aí, por quê? Qual que é a história por trás disso? Porque, como você estava falando no começo, nós já fomos perdoados por muito mais. Então, a nossa dívida com Deus era muito grande e a gente não tinha como pagar. E a gente não merecia receber o perdão. Então, qualquer coisa que acontecer com a gente, alguém que fizer com a gente perdoar essa pessoa é muito menos do que o que Deus fez conosco, certo? Então, a gente aprende a ter que perdoar. Perdoar é uma orientação que Jesus nos deu, certo? E aí, Jesus, para completar o ensino, ele contou uma parábola, uma história que ilustrava, que mostrava melhor um exemplo, né, daquilo que ele estava falando com os discípulos. E aí ele fala assim: olha, é como uma época, um rei, e aí nós vamos contar a nossa história aqui, nós vamos fazer os diálogos. Então, tinha um rei, né, na história, ele estava lá na casa dele, lá ele pensou assim: eu já emprestei muito dinheiro, tem muita gente me devendo aqui nesse reino, eu vou mandar cobrar o dinheiro de todo mundo que está me devendo. Já chega, tem muito dinheiro, o povo está devendo muito dinheiro para mim. E aí ele fala assim: ó, manda chamar todo mundo que está me devendo, traz para cá na minha casa todo mundo que está me devendo, e aí eu vou cobrar o dinheiro. E aí ele faz assim, e os servos dele vão lá e buscam todo mundo que está devendo para ele. Aí ele trouxe, né, o primeiro. Aí chega um servo lá, que vai ser a Pedro que vai fazer aqui, né? Aí ele chega para Pedro e fala assim: ó, Pedro, você está me devendo, deixa eu olhar aqui nas minhas contas aqui, você está me devendo 10 milhões de reais. Como é que vai fazer? Você tem que me pagar. Não tenho dinheiro. Ele Não tenho dinheiro. Ele não tem dinheiro, mas tem que pagar. Não tenho dinheiro. Ele não consegue pagar, ele ficou triste, chorou. Aí ele vai e fala assim: me dá mais tempo, fala aí, Me dá mais tempo. pra ver se eu consigo pagar. Pra ver se eu consigo pagar. Aí o rei fala assim: não tem jeito não, esse aí não vai conseguir pagar não. Então tá bom, pode ficar tranquilo. O rei fica com... ele se comove, né? Ele fala assim: eu senti a dor dele, então tá bom, Pedro, tá bom, eu te perdoo, você não precisa me pagar mais, tá bom? Pode ir embora, sua dívida tá perdoada. Aí ele sai, feliz, fica feliz, Pedro.
ficou feliz. Só que aí, o que acontece? Tinha uma pessoa que devia Pedro. Pedro conhecia uma pessoa que devia dinheiro para ele. Aí Pedro saiu todo feliz lá do palácio do rei, né? Que ele tinha sido perdoado 10 milhões, né? A Bíblia fala que é 10 mil, né, denários, mas é muito dinheiro. Aí, Pedro, saindo do palácio, ele encontra outra pessoa que devia para ele um dinheiro muito menor, como se fosse assim, 100 reais. 10 reais. 10 reais, Pedro? 10 reais. Aí Pedro vê ela na rua e vê, o que acontece? Fala aí. Você tá me devendo 10 reais. Oh, meu Deus, eu não tenho dinheiro, eu perdi meu emprego, eu não tenho dinheiro pra te pagar, por favor, me dá mais tempo. Vou chamar a polícia. Não, por favor, eu te imploro, por favor, não me cobre agora. Daqui 3 meses eu vou te pagar. Daqui 3 meses eu vou te pagar. E aí, Aí Pedro foi Pedro- e falou, ele não perdoa. Ele não perdoou o que tava devendo 10 reais pra ele. Ele mandou chamar os guardas lá e mandou prender. Falou assim, vai preso, porque tá me devendo. E aí, o que acontece? Tinha o pessoal do palácio do rei que tava olhando isso e viu e contou pro rei. Aí o rei falou assim, o quê? Eu perdoei 10 milhões dele, ele não perdoou 10 reais do outro. Chama ele lá e mandou prender Pedro. Se sua dívida não tá perdoada, você vai ser preso. Até você pagar sua dívida. Aí volta pra moral da história, né? Pros discípulos. Então Jesus está mostrando aqui, né? Que nós, é como se a gente fosse esse servo que foi perdoado de muita coisa. Então quando alguém faz alguma coisa com a gente, por mais que a gente fique com raiva, alguém te dever 10 reais é ruim, né? Só que se você pensar que você já recebeu 10 milhões e não foi cobrado, não foi, né? foi perdoado. Você foi perdoado disso. Então, a sensação que a gente tem que ter é essa. Deus nos perdoou de algo muito maior do que qualquer pessoa pode fazer contra a gente. A nossa dívida com Deus é muito maior. Você imagina, Deus nos criou, Deus nos fez a imagem dele e tudo, e a gente se voltou contra ele. A gente faz tudo na nossa própria vontade, a gente não obedece a Deus, a gente não busca a vontade dele, a gente não conversa com ele. Então a gente está numa situação de dívida com ele. E ele, através de Jesus, ele faz o quê? Ele reconciliou a gente com ele, ele pagou a dívida. Então Jesus pagou a nossa dívida. Então a nossa dívida com Deus, né, foi zerada e nós não temos mais, nós somos perdoados. Então a gente tem que ter esse olhar com o outro. Quando a outra pessoa fizer alguma coisa com você, seu colega fizer alguma coisa com você, jogando bola, ou brincando de alguma coisa, ou seu irmão ficar te pirraçando e tal, por mais que é ruim, você vai ficar com raiva, né, Pedro? Imagina, o Pedro tá querendo dormir, aí Lara fica lá, ó, não dorme, Pedro vai ficar com muita raiva. Só que ele tem que perdoar, fala assim, tá bom. Né? Eu vou perdoar porque Deus me perdoou de algo muito pior, muito maior. Entenderam? Então a moral da história que Jesus está passando é essa. A gente tem, né, a responsabilidade de perdoar, porque nós fomos muito perdoados. Entendido? Então, Entendido. essa é a nossa lição de hoje. A história de hoje falava disso, de perdão. Nós temos que aprender a perdoar. Vamos orar para que Deus nos ajude a perdoar e nos ajude a entender cada vez mais que a gente merece, aliás, que a gente recebeu esse perdão e a gente tem a responsabilidade de perdoar os outros também. Beleza? Beleza. Vamos orar então? Feche os olhos aí onde você estiver e vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, nos abençoe, Deus nos ajuda a entender a grandiosidade do perdão do Senhor por nós. Obrigado porque o Senhor nos ama e o Senhor nos buscou, nos trouxe de volta para a comunhão com o Senhor, para estar junto com o Senhor. E nós te agradecemos por isso. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a lembrar disso e a fazer da mesma forma que o Senhor fez conosco com as outras pessoas, que a gente possa também pensar nos outros e ter compaixão pelos outros, sentir a dor do outro. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém? Vamos aprender o versículo do mês? O versículo do mês está lá em Colossenses 3:33. Não, desculpa. Colossenses 3:13, versículo 13. Colossenses 3, Au. versículo 13. É. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Deus está ensinando aí que a gente tem, e Tivagin contou, e eu já tinha falado no início, que a gente tem que perdoar uns aos outros. E é isso o que a gente vai aprender hoje. Nós devemos perdoar porque Deus nos perdoou primeiro. Nós devemos sempre perdoar porque Deus nos perdoou
primeiro. Pois é. E é isso que nós vamos aprender. Esse mês nós vamos aprender sobre o perdão o mês inteiro. E aí a gente vai praticar o perdão. E nós temos um desafio na semana. E eu quero que todo mundo faça. Porque o desafio é bem legal. Tia Vai vai fazer também. E tia Tata também vai fazer. Será? Quero ver se vai fazer. Vamos recortar 70 papeizinhos. Assim? 70 Pedacinho de papel. 70 pedacinhos de papel. E vamos escrever pecados que nós precisamos perdoar e nós precisamos perdoar e nós precisamos ser perdoados por causa desses pecados. Eu comi um pudim que não podia comer, porque não era meu. Eu comi um pedaço de bolo e a minha mãe falou para eu não comer. A minha mãe falou para eu comer só depois do almoço. Eu comi antes do almoço. Já falei 2 pecados. Minha mãe falou para eu arrumar a cama na hora que eu acordasse. E eu não arrumei. Catar o cocô do cachorro e eu não catei. Então, várias coisas que a gente faz durante a semana, e são várias, porque vocês vão conseguir lembrar de 70 facilmente, e nós vamos escrever cada um nesse papelzinho, e vamos colar na casa inteira. Pra gente lembrar, Pedro, olha lá a filmagem, olha. Ei, Pedro, fala assim. Ei. Pois é, nós vamos colar na casa, pegar um durexzinho e colar na casa. E aí a gente vai ver esse pecado e falar bem assim: oh Deus, me perdoa por isso. Toda hora: oh Deus, me perdoa por isso, me perdoa por isso, me perdoa por isso. E lembrar que a gente tem que perdoar os outros também. Mamãe, me perdoa por isso. Lara, me perdoa por isso. Tia Vagui, me perdoa por isso. Combinado? Então o desafio é esse: recortar 70. Então, começa aí agora. Pede a mamãe e o papai. Ou Escreve o papai. primeiro, né? O 70 depois corta, né? Não, porque você vai escrever. Você vai recortar. Já escreve e já corta. Não, já cola. você vai recortar os papeizinhos. Se não couber no papel. Você vai recortar os papeizinhos e deixar lá durante a semana. Eu vou lembrando e vou colando na casa. Entendi. Entendeu? Vou lembrar de pedir perdão também. Não é só recortar, não. Lembrar do pecado. Tem que pedir perdão e perdoar. Você tem que sentir no coração que você deve perdoar. O perdão é uma atitude, é um desejo, é um dever, mas você tem que sentir que você precisa fazer isso. Não é fácil, você precisa de alguém, de uma ajuda. E quem é o nosso ajudante? Deus. Deus que nos ajuda a perdoar. Deus, você vai buscar força em Deus para Ele nos ajudar a perdoar. Então tá, um beijão, até semana que vem. Joga um beijo para os seus coleguinhas. Tchau. Tchau.